Chegamos agora no quarto tópico da nossa lição, aprendendo com Elias. Vamos continuar falando da experiência desse profeta que teve uma missão muito importante em levar o povo de Israel ao arrependimento. Pergunta A. Por que as orações de Elias pedindo para que Deus despertasse sua nação apostatada servem como um exemplo para nós? Nós vemos nessa experiência de Elias que ele ora alguns momentos, né? Isso. E por que essa experiência de oração de Elias, ela é importante e serve de exemplo para nós? Isso aqui mostra, né, no texto, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, era um homem que vivia aqui nesse mundo. Não era um super-homem, né? Não era. Era um homem que poderia vir a pecar, que estava enfrentando suas dificuldades e seus medos também. Mas ele tinha algo que ele tinha a coragem, como a gente já tinha falado, né? Ele tinha coragem e levava a mensagem do Senhor. E aqui diz no texto, na nota, que ele já tinha feito vários apelos ao povo, várias repressões, várias advertências, mas tudo isso havia falhado a Israel se arrepender, né? Isso. E aqui diz no finalzinho que até que Israel voltasse a Deus em arrependimento e o reconhecesse como a fonte de toda a bênção, não cairia sobre a terra nem orvalho e nem chuva. Então, enquanto Israel ali não se vesse seu pecado, colocasse um exame do seu coração para que pudesse se voltar a Deus, confessar seus pecados, não haveria mais chuva. E assim foi, né? Nós vimos pela história que assim aconteceu. Agora, a pergunta B. Depois que Israel renovou sua fidelidade a Deus, como as orações de Elias continuam a nos servir de exemplo? Porque na primeira pergunta abordou principalmente o estancamento da chuva, né? Sim. Mas passaram os 3 anos e meio e aí alguma coisa aconteceu. Isso. Aqui a gente vê que Elias, ele orou 7 vezes para que agora viesse a chuva. Interessante que ele não desistiu. Por exemplo, ele orou 1, ele orou 2, e aquele homem ia lá, olhava, vinha, se vinha chuva, não vinha chuva. E ele não desistiu, ele perseverou, ele continuou. Aqui diz que foi até 7 vezes, até que na 7ª oração dele, diz que eis uma pequena nuvem como a mão de um homem. E ali ele viu que a sua oração Deus havia atendido. Aqui mostra que devemos insistir em fé, como foi Elias, né? Se Elias assim tivesse desanimado, não tivesse perseverado até o fim, será que Deus havia ouvido a oração dele? Será que Deus havia abençoado a vida dele dessa forma? Aqui diz que nem sempre as nossas orações são atendidas de primeira vez, para que possamos, assim, fazer uma análise no nosso coração, ver se tem algum pecado, alguma maldade e entendermos que somos dependentes inteiramente do Criador, para que possamos, assim, ter esse auxílio divino. Exato. É interessante isso, porque quando nós falamos sobre oração, às vezes dá a entender que a oração é praticamente um jornal que nós passamos a Deus. Ó Senhor, meu dia foi assim, etc. E eu quero tal e tal coisa. Amém. A oração, ela envolve também um aspecto que é o aspecto da introspecção. Ao mesmo tempo em que nós nos comunicamos com Deus, apresentando as nossas petições, e foi o que aconteceu com Elias e a irmã acabou de mencionar, né? Ele orava, a resposta não vinha. Ele, ao invés de falar, Senhor, atende logo minha oração. Eu já fiz a obra, o povo já se arrependeu e tal, agora eu quero que o Senhor... Não, ele olhava para dentro de si, para ver se não existia algo de egoísta, algo de ruim, de pecaminoso que pudesse estar florescendo no seu coração. Como Elias havia realizado grandes obras e através dessas grandes obras ele disse que não ia chover e não choveu. Depois ele foi lá, desafiou aquele bando de profeta de Baal e Azera e desafiou e tal
Mas quando ele dobrou os joelhos, fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, consumiu lenha, consumiu pedra, consumiu água, devorou tudo. Poderia estar um pouquinho assim, que eu já ouvi de pessoas que dizem, nossa, quando eu oro, as coisas acontecem, Deus ouve a minha oração. Olha, inclusive a pessoa que falou isso para mim disse assim, né? Toma cuidado, porque foi no sentido de me advertir que se eu fizesse alguma coisa que ele não gostasse, ele ia orar para Deus e Deus ia me castigar. Tamanha ousadia, né? Completamente sem noção. Mas aqui nós vemos o ensinamento de que Elias poderia de repente se envaidecer. Não, eu orei, não choveu, eu orei, as coisas aconteceram e tal. E agora estou orando aqui e a chuva vai acontecer. Isso poderia gerar em Elias um sentimento de prepotência, um sentimento de que Deus estava sob controle dele. Mas quando Deus não responde a primeira vez, ele ora. Deus não responde a segunda vez, ele ora de novo, mas orando e olhando para dentro do seu coração. Irmãos, quando nós temos uma vida de oração e quando estamos buscando algo com Deus, nós precisamos, à medida que oramos, examinarmos os nossos corações. Será que minha vida está de acordo com a vontade de Deus? Será que estou andando pelos caminhos que Deus traçou para o seu povo? Às vezes estou buscando de Deus a cura, nós já vimos nessa lição. Senhor, me ajuda, tenho enfrentado dores, tenho enfrentado enfermidades, por favor, me cure. Mas nós precisamos, à medida que oramos, também olhar para nós. Senhor, me revela, talvez eu ainda estou ingerindo alguns alimentos ou estou tendo alguns hábitos que não são da sua vontade. Me revele, me ajude a compreender isso. Senhor, revele se eu estou tendo tal dificuldade, se existe algum pecado ainda no meu coração que eu não confessei, revele para mim para que eu possa confessar esse pecado, essa culpa. E assim por diante. E assim foi com Elias. Ele orava, olhava para dentro de si, e a inspiração menciona que quando ele se humilhou, é a última parte da nota, Elias se humilhou até estar em condição em que não tomaria a glória para si mesmo. Essa é a condição sob a qual o Senhor ouve a prece, pois só assim daremos louvor a Ele. Então, quando Elias chegou nessa condição, realizando ali a sua 7ª oração, o importante aqui não é o número 7. Isso poderia ter acontecido na 5ª oração, na 3ª, ou poderia ter acontecido até na 1ª, ou poderia ter sido na 10ª, porque algum pode falar, não, tem que orar 7 vezes. Não, não importa, cada um tem a sua experiência com Deus. Mas quando Elias, naquela 7ª oração, estava nessa condição agora de humildade diante do Senhor, rendendo toda a glória ao Senhor, toda a glória a Deus. Então Deus ouviu a sua prece e as águas vieram dos altos céus. Não nos esqueçamos, esta oração, essa experiência é um exemplo para nós. Sim. Certo? Então temos muitas lições a aprender com Elias e aqui é apenas um pedaço da sua experiência, né? Sim. Apenas um pouco disso tudo que ele passou, viveu e serve de lição para nós.